Olá galera, tudo bem? Vamos mais uma aula aqui do canal Professor Alisson Santos. Na playlist sobre teoria econômica, vamos falar hoje sobre o livro Desenvolvimento e Subdesenvolvimento do economista Celso Furtado. Bom, Celso Furtado já começa esse livro dizendo que a teoria de que os países ricos, à medida que eles fossem se tornando mais ricos, iriam ajudar os países pobres é irrealista, pois não encontra respaldo nenhum, tá, nos fatos históricos ou até mesmo na conjuntura econômica atual. Bom, fato, galera, verdade, até hoje ainda não temos uma cooperação entre os países envolvidos para estarem ajudando os países subdesenvolvidos. E outra questão interessante sobre esse assunto é, mas alguém poderia questionar, por que os países ricos iriam ajudar os países pobres? Eles têm que conseguir se desenvolver, igual os países ricos conseguiram. Todavia, se nós olharmos para a história econômica, conseguimos verificar que os países que hoje são pobres foram dominados militarmente, politicamente e economicamente pelos países que hoje são ricos. A Europa, quando ela passa a colonizar os países da América, África e Ásia em 1500 e pouco, não eram os países mais ricos do mundo. Você tinha ali os países muçulmanos, você tinha a China, por exemplo, que eram países muito mais ricos do que a própria Europa. Então podemos dizer que até a Idade Média a Europa era a periferia do mundo, tá? Tirando ali o período onde a Grécia e o Império Romano Antigo teve domínio, na maior parte do tempo a Europa passou ali um período disputando com os países muçulmanos, com o Império Assírio Antigo, a Mesopotâmia, o Egito Antigo, o Império Chinês. Então a Europa só se tornou esse continente tão rico quanto nós conhecemos hoje a partir das grandes navegações, ou seja, a partir do processo de colonização da América, Ásia e África, a partir dos anos de 1400 e pouquinho a 1500, século XV ao século XVI. Tá? Então o Celso Furtado vai dizer o seguinte, olha, essa teoria de que o subdesenvolvimento é só uma fase para chegar no desenvolvimento, ela não encontra respaldo também na história econômica. Porque, na verdade, o subdesenvolvimento só passou a existir quando passou a existir também o desenvolvimento. Ou seja, os países da Europa tornaram-se ricos à medida que eles tornaram os países que eram colônias pobres. Tá? Ou seja, a Europa se enriqueceu à custa da riqueza natural dos países da América Latina, Ásia e África. Então o subdesenvolvimento e o desenvolvimento ocorreram na mesma época. Quando os países do centro, né, chamado centro, começaram a se industrializar, eles começaram a deixar os países que eram colônias mais pobres. E isso é um fato que, segundo Celso Furtado, pode ser verificado na história econômica. Outra questão interessante que o Celso Furtado analisa é a questão dos países da periferia estarem imitando a cultura dos países desenvolvidos, que eu falei para vocês na última aula, que é o mimetismo cultural. O mimetismo cultural ele gera diversos problemas, tá? Inclusive a transferência de renda dos países mais pobres para os países mais ricos. E aí também podemos analisar, não só na área cultural, mas como em toda a área econômica, essa questão da expansão das multinacionais, ou mais correto seria dizer também transnacionais, né? Das transnacionais, que tiram dinheiro dos países pobres mandando para os países ricos. Celso Furtado vai dizer que as grandes empresas mundiais elas acabam mais que prejudicando os países pobres do que auxiliando, por vários motivos. Primeiro ele cita, quando uma multinacional, uma transnacional, chega num país pobre, como por exemplo o Brasil, ela vem em busca de mão de obra barata e um regulamento ambiental, uma regulamentação ambiental mais frouxa, ou seja, ele quer poluir o meio ambiente e ter uma mão de obra mais barata. Né? Por isso ali poderíamos analisar que a urgência do Brasil em aprovar uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência, que é manter o trabalhador mais tempo no mercado de trabalho, com regras mais brandas às empresas, né, e não ao trabalhador, o que faz com que a mão de obra no Brasil fique mais barata e realmente vai atrair mais transnacionais para o Brasil, porque eles vêm atrás de mão de obra barata. A partir do momento que a mão de obra no Brasil, os salários dos trabalhadores aumentarem, eles vão procurar outros países mais pobres com salários mais baixos para os trabalhadores. E ele vem dizendo também que quando essas transnacionais chegam em um país pobre, eles pedem isenções de tributos, de taxas, de contribuições, ou seja, eles não auxiliam o país na arrecadação tributária. E outro ponto, segundo ele, que uma grande empresa ela já tem a vantagem sobre as pequenas
de ser grande, ou seja, tem mais capital. Mas quando ela chega ainda com isenção de tributos, é mais uma vantagem para essa empresa transnacional em relação às pequenas empresas, o que faz com que as pequenas empresas, tá, boa parte delas vão abrir falência e as transnacionais vão ali imperar sobre o mercado naquele segmento do país subdesenvolvido. Outro problema é o seguinte: digamos que uma empresa transnacional que está no Brasil, que é, por exemplo, dos Estados Unidos, parte do lucro dessa empresa será remetido para sua matriz. Ou seja, nem todo o lucro de uma empresa americana vai ficar no Brasil, porque a matriz dela não está aqui. A matriz dela está nos Estados Unidos. Então, boa parte do lucro vai ser remetido para lá. Existe esse problema, porque numa micro e pequena empresa, ou numa empresa brasileira, né, por mais que seja grande, a maior parte do lucro dela é gasto no próprio país. E aí Celso Furtado vem dizendo que para que um país subdesenvolvido como o Brasil alcance o desenvolvimento, seria necessário ter uma elite empresarial no país que pensasse em um projeto nacional de desenvolvimento. E isso teria que passar pela formação de um mercado interno consumidor. O Brasil hoje tem 58 milhões de pessoas que vivem com até R$ 998, que é um salário mínimo. Isso faz com que o mercado interno brasileiro seja fraco. Para que possamos ter um mercado interno mais forte, precisaríamos de uma distribuição de renda melhor no país, para que as pessoas pudessem ter salários maiores, possam assim consumir, e aí nós teríamos um mercado interno forte, auxiliado por um grupo empresarial nacional que pensasse no desenvolvimento do país, e aí sim, com o mercado interno forte e com um grupo empresarial que pensasse no desenvolvimento nacional, nós teríamos as duas condições para alcançar o desenvolvimento no país. Bom, os pontos negativos que o Brasil enfrenta para alcançar o desenvolvimento, segundo Celso Furtado, é a questão da concentração de renda e da concentração de terras. O Brasil não passou por uma reforma agrária. Países capitalistas como Estados Unidos e a Europa como um todo, Japão, passaram por uma reforma agrária, ou seja, tem a sua terra dividida em vários produtores que produzem ali sem ter uma influência do mercado por causa do seu tamanho. E o Brasil também era, alguns anos atrás, o 10º país com a maior concentração de renda do mundo. Hoje nós somos o país com a maior concentração de renda do mundo, passamos todos os que estavam na nossa frente. O Brasil é o país onde você tem pessoas ricas, tá, com uma renda muito distante das pessoas mais pobres. Ou seja, temos muitos pobres e temos poucos ricos que têm a maior parte da riqueza no país. E isso é um problema, porque Celso Furtado diz o seguinte: imagina que você tem uma fábrica de carro no Brasil. Para que o PIB brasileiro, com base no seu mercado interno, cresça, seria necessário que várias pessoas pudessem comprar um carro, por exemplo, de modelo popular, de um valor de 20, 25, 30 mil, por exemplo. Tá? A maioria do Brasil não pode comprar um carro de 30 mil. Então, geralmente, o que as empresas fazem? Produzem um produto ali econômico de alto valor e vende para a classe A e B, porque compensa muito mais. Porque quando você vende para a classe A e B, você vende um produto com valor alto, que tem uma taxa de lucro alta. Quando você vende para a classe média do país, você tem que vender em grande quantidade, porque você vai vender produtos com uma taxa de lucro menor. Então só torna-se atrativo para a empresa a partir do momento que você tem um grande número de pessoas dentro da classe média. Porque assim uma fábrica de carros poderia produzir, sei lá, o modelo C, tá? Vamos lá, modelo C. Modelo C eles vão ter uma taxa de lucro aí de 3, 4 mil reais por carro. Mas só que temos aí 100 milhões de brasileiros na classe média. Estou citando, tá, uma hipótese, um caso futuro. Não temos tantas pessoas assim na classe média. E esse é o problema, segundo o Celso Furtado. Porque se tivéssemos 100 milhões de pessoas, por exemplo, na classe média, uma empresa poderia produzir um bem econômico em grande quantidade e mesmo tendo ali um preço menor, tá, ter uma taxa de lucro menor para essa classe média, mas é um mercado muito grande, aí compensaria para as empresas. Mas no Brasil não é isso, não é essa a situação. Tá? Não é isso que ocorre, não é essa a situação. Nós temos uma classe média pequena, que está reduzindo cada vez mais, e temos uma classe A e B que concentra a maior parte da riqueza. E essa classe A e B, ela é pequena. Então, no Brasil, as empresas têm que produzir em pequena quantidade e constantemente estar diversificando a produção. E isso é um empecilho, tá? Para que o país possa se desenvolver, não necessitando tanto do mercado externo. Claro,
Numa economia globalizada, você sempre tem transações com o mercado externo, exportação, importação. Mas é necessário que o país também tenha um mercado interno forte para que, em caso de crises mundiais, o país possa ter uma sustentação no seu mercado interno. As facilidades que o Brasil teria para se desenvolver, segundo Celso Furtado, é a mesma facilidade de quase todos os países subdesenvolvidos do mundo. Tem uma grande quantidade de mão de obra, ou seja, tem uma quantidade de trabalhadores muito grande, e tem também uma quantidade de riquezas naturais, de recursos naturais muito alta. Então, riquezas naturais e um trabalho muito alto. E aí ficaria faltando o que aí? A tecnologia. Que por muito tempo, muitos economistas defenderam que a partir do momento que grandes empresas mundiais passassem a estar no Brasil e em outros países subdesenvolvidos, essas empresas transnacionais levariam as suas tecnologias dos países ricos para os países pobres. Assim haveria uma transferência de tecnologia. Mas Celso Furtado fala, nesse livro dele que foi publicado em 2004, tá, que isso não ocorreu. Essas transnacionais, elas pegam ali as máquinas que elas precisam, a tecnologia que ela precisa para produzir algo e traz aquela tecnologia do país rico para o país pobre. Tá? Então não há uma transferência de tecnologia. Há somente o fato de copiar a tecnologia lá para levar o produto pronto para esse país, essa tecnologia é pronta, e essa tecnologia não é incorporada ao país pobre. Tá? Ela está ali enquanto a empresa transnacional estiver. Quando a empresa transnacional sair, ela leva consigo essa tecnologia e o país subdesenvolvido fica sem aquele recurso tecnológico. Bom, outra análise que o Celso Furtado faz aqui é que o Brasil aumentou e gerou a sua industrialização baseado em um modelo de concentração de renda. E aí nós podemos analisar outro livro dele, onde ele fala sobre a história econômica do Brasil, que ele vem mostrando que nas décadas de 60, 70, 80 e 90, quando o Brasil realmente ali deu um salto industrial, poderíamos dizer que é o segundo, né? Tivemos o primeiro ali em 1930 e 40 com Getúlio Vargas, e aí a partir da década de 60 vamos ter ali a nossa segunda etapa de industrialização. Essa etapa de industrialização, segundo Celso Furtado, foi baseado no aumento da dívida pública interna brasileira. Ora, o governo precisava de renda para estimular as grandes indústrias, para construir infraestrutura para essas indústrias, e esse recurso não podia vir através de tributos, porque essas empresas que estavam se instalando no Brasil não eram empresas brasileiras, eram empresas de outros países. E para vir para o Brasil, elas exigiam ali algum tipo de benefício fiscal, tá? Alguma isenção tributária, ou redução, pelo menos, dos impostos. Tá? E aí essas empresas não pagavam tributos como pagavam outras empresas brasileiras. Okay? Então não vinha recurso do tributo. Da onde que viria o recurso, então, para a industrialização brasileira? Emissão de títulos da dívida pública brasileira. E esses títulos tinham que ter um juros alto, porque o Brasil ainda não era um dos países mais ricos do mundo, não era um país desenvolvido, não tinha bons indicadores econômicos, então não tinha atratividade para as pessoas comprarem os títulos públicos brasileiros. Então eles tinham que emitir esses títulos com altos juros. Quem conseguia comprar esses títulos públicos emitidos pelo governo com alta remuneração através dos juros? Bom, empresas transnacionais, empresas nacionais, bancos e pessoas com poder aquisitivo mais alto, ou seja, a elite do país. E isso fez com que enriquecesse a elite do país e enriquecesse empresas de outros países, porque ganhavam isenção de tributos e infraestrutura mesmo sem estarem pagando ali algum tipo de tributo ao país. E isso gerava uma concentração de renda muito grande. Essas empresas vinham para o Brasil para pagar um salário menor do que pagavam nos seus países de origem, vinham sem respeito nenhum ao meio ambiente, queriam isenção tributária, ou seja, não ajudavam na geração de receita para o governo ainda tinha que emitir título público com uma remuneração de juros muito alta, que enriquecia bancos e empresas, bancos e a elite brasileira, tá? E isso fazia com que o país ficasse com uma dívida pública cada vez maior, que hoje no Brasil é praticamente insustentável. O nosso governo gasta mais de 50% de tudo que ele arrecada pagando juros e amortizações das dívidas públicas brasileiras, tá? Mais de 50%. Então, assim, a maior parte do que o governo gasta é pagando a remuneração desses títulos, que começaram a ser gerados há muitas décadas atrás, e não temos dinheiro para investir em saúde, em educação, em segurança, como deveríamos,
o que gera problemas de segurança pública, uma educação precária e uma saúde pública que só não caiu ainda em pedaços porque temos aí valentes guerreiros na área da saúde pública, enfermeiros, médicos, dentistas que trabalham mesmo em condições ruins de trabalho, mesmo assim estão trabalhando para manter a nossa saúde pública. Então assim, Celso Furtado mostra que o processo histórico de desenvolvimento do Brasil foi baseado em concentração de renda e não no fortalecimento da classe média brasileira, que daí nos daria a oportunidade de fazermos uma economia de escala nas nossas indústrias, ou seja, poderíamos produzir em grande quantidade e assim poderíamos ter um processo de industrialização no Brasil a um nível muito maior do que temos hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula vamos falar sobre uma crítica à teoria neoclássica e neoliberal, baseado no livro do João Sikizu, tá? E aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês assistam a próxima aula sobre o economista João Sikizu. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Não esqueçam, galera, se inscrevam no canal, tá? E ativem o sininho. Eu aguardo vocês. Até na próxima aula, galera. Tchau, tchau.